Agora vamos falar um pouquinho sobre as funções com retorno. Bom, lembrando que funções, né, são um conjunto de instruções que coerentemente elas desempenham uma determinada tarefa, né? Então, é um conjunto de instruções que tem um propósito de realizar uma determinada tarefa. E essas rotinas, as funções, elas podem ou não podem ter retorno, né? As funções sem retorno foi vista em outro vídeo. Aqui nós vamos focar as funções que possuem retorno. Lembrando que as funções com retorno, elas também, assim como as funções sem retorno, podem conter dados de entrada, os parâmetros. Bom, as funções, então, com retorno, também podem ser funções com retorno sem parâmetros e podemos ter funções com retorno com parâmetros. Lembrando que os parâmetros se referem aos dados necessários para a realização daquela tarefa. E no caso das funções com retorno, é realizar então um processamento, e este processamento precisa retornar algo, um dado, que vai ser utilizado no restante do programa. E a esse dado que é retornado durante o processamento da nossa função, nós chamamos de retorno. Para explorarmos um pouco sobre funções com retornos, vamos para o nosso código da avaliação diagnóstica. Aqui nós já criamos algumas funções sem retorno. Agora nós vamos trabalhar com uma função com retorno. Bom, observe o seguinte, que ao escolher a opção 5, o usuário quer saber quantas vezes um determinado número que foi informado pelo usuário está contido no vetor. Bom, e então aqui, então vamos lá no case 5, o código que se refere a essa parte, conforme identificamos em exercício anterior, vai da linha 70 até a linha 76, sendo a linha 77 a exibição dessa informação. Bom, para deixar um pouco flexível a nossa função, vamos deixar com que essa exibição seja, então, mostrar, você fique apenas dentro da função main. E a nossa função, que nós vamos criar agora, ela retorne essa informação. Tá? Então, qual é o valor que ela tem que retornar? O valor da variável contador. Eu vou recortar esse conjunto de instruções e aqui vou marcar que a gente precisa fazer a chamada à nossa função. Tá? E primeiramente vamos criar essa função. Vou criar fora de uma outra função, porque nós não podemos ter funções dentro de funções. Para criar o código de uma função com retorno, eu preciso dizer qual é o tipo de retorno primeiro. No caso aqui, o número de ocorrências, né, são sempre números inteiros. Então, eu vou retornar um dado do tipo int. Em seguida, vou dar um nome à minha função, né? Por exemplo, contar ocorrências. Tá? Eu tenho a lista de parâmetros que já a gente vai colocar, né? E o código em si. Vou ajustar aquele código que eu removi, né? Que nós estamos fazendo aqui. Pegando o código já pronto e trazendo aqui para cima. Né? Estamos refatorando esse código, tá? Bom, e é o seguinte, para contar ocorrências, eu vou precisar de algumas informações. Primeiro, o vetor de dados, né? Então, int números. Os números, né? O vetor de dados do tipo inteiro. Bom, da posição e de seguida, da posição 0 até qual posição eu posso analisar? Eu vou precisar da variável posição. Tá? E eu também preciso verificar qual é o número desejado. Então, eu vou digitar aqui int número. Ok? Bom, então, eu preciso dessas três informações. Para realizar aqui, então, já que eu vou receber como parâmetro, essa opção aqui de digitar o número, né? Eu vou deixar na função main. Então, ele vai ler o número na função main e vai, então, invocar a função e depois vai exibir o resultado.
tá? Bom, então veja aqui que ele vai trabalhar apenas na contabilização. Ele vai precisar então, olha, da variável i, da variável contador, né? Então eu vou declarar essas variáveis. Então int i e contador, tá? Bom, então o i ele vai ajudar, vai ser o que vai percorrer, né, o nosso vetor e vai verificar, então i menor, i começar com zero, né, na posição zero, e enquanto i for menor ou igual posição, então veja, posição é um parâmetro nosso, tá? Ele vai verificar o quê? Se o número que está na posição i de números é igual a, bom, veja que aqui não é mais aux, né? A gente mudou para número, tá? Foi igual a um determinado número. Se for, então ele vai contabilizar mais um ao contador. E vai fazer isso para todas as posições entre o zero e o número indicado por posição. Ao encerrar esse processamento, ele vai precisar retornar o valor de contador, que é o valor que possui o dado, né? O dado que contabilizou a quantidade de ocorrência. Então, eu vou colocar aqui, ó, return contador. A instrução return informa ao programa, ao computador, né, que, olha, encerre a execução desta função, retornando o dado que está nessa variável, ou até mesmo o dado dessa função fixa, né, ou o resultado dessa expressão. Tá? Então, retornando este dado aqui a quem chamou, a quem invocou a função. Então, veja, né, que a nossa função se chama contar ocorrências, retorna um número, tá? E recebe três parâmetros. O vetor de números, a posição e um número, né, que é o número que tem que ser verificado a sua quantidade de ocorrências. Então, vamos lá no ponto, né, que nós vamos modificar da função main, né? Vamos, então, agora fazer a chamada à função que nós criamos. Bom, vou começar com o nome da função, tá? Então, é contar ocorrências. Okay? A nossa função contar ocorrências, ela recebe três parâmetros. O primeiro é o vetor de números, né? Então, números. O segundo parâmetro é a posição até onde a gente chamou de, que indica aonde tem números válidos, né? Então, posição. E por último, é qual o número a procurar. Qual é a variável que nos indica qual número a procurar? Aqui no caso é a AUX, que ela foi usada aqui na linha 80. Então, eu vou passar o valor de AUX. Bom, essa função irá realizar um processamento e retornar um resultado, uma saída. Essa saída nós vamos atribuir a uma variável. Bom, aqui nesse código é esperado que este resultado esteja em qual variável? Na variável contador. Então, contador irá receber o resultado do processamento da função contar ocorrência. De tal forma, então, que a linha 82 vai imprimir na tela o número, aqui então, variável aux, aparece na memória, porcentagem de aqui, então, o valor de contador, vezes, para ficar então coerente com o nosso código. Vamos então executar para testar o nosso programa? Bom, então eu vou adicionar um novo número, né, e vou digitar o número 2. Depois eu vou adicionar mais um número, 5, e vou adicionar mais um número, que é o número 2. Então veja que os elementos inseridos foram 2, 5 e 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar a ocorrência do número 2. O resultado tem que ser que o número 2 aparece duas vezes. Bom, e vou testar agora com o número 5, tá? Então, procuro o número 5. O número 5 aparece na memória uma vez. Então, observe que na chamada, na invocação de uma rotina com retorno, usualmente nós obtemos esse dado e guardamos ele numa variável, ou a utilizamos numa expressão aritmética, ou até mesmo passamos o resultado dela, dessa função,
como um parâmetro a outra função. E é diferente do que acontece com as funções sem retorno, em que nós simplesmente chamamos a rotina por meio do seu nome e a lista de parâmetros. E então, a resgatar, né? Como é que a gente declara uma função com retorno, né? Nós então utilizamos o tipo de retorno, espaço, o nome da função, abre parênteses, a lista de parâmetros, nenhum parâmetro, um parâmetro, dois parâmetros e assim sucessivamente, como explicado no vídeo anterior, fecha parênteses e em seguida vem o bloco de função, bloco da função ou corpo da função, que tem as instruções que devem ser executadas quando essa função for chamada.